pessoal, hoje eu vou bater um papo com a Ariane Andrade Freitas, ela que foi aprovada no concurso do Banco do Brasil para o cargo de agente escriturário. Ariane, eu quero agradecer a sua disponibilidade em dar essa entrevista. Eu não sei quando ela vai para o ar, né? Mas estamos aqui no primeiro dia útil do ano, de manhã, já fazendo essa gravação. Então, obrigada pela sua disponibilidade, parabéns pela Eu conquista. E agradeço. para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, não se importar a sua idade, qual a sua formação. Então, bom dia. Meu nome é Ariane. Eu sou de Uberaba, na verdade, eu sou mineira, mas eu fiz faculdade fora, sou formada em engenharia de petróleo e fiz mestrado em engenharia química. E eu comecei fazendo faculdade em Pelotas, depois eu pedi transferência para Niterói, onde eu terminei os estudos e depois fiz o mestrado também. Eu tenho 37 anos e houve uma oportunidade no concurso público, né, para estabilidade e aí eu engatei nessa jornada de estudo aí para virar concurseira e graças a Deus consegui. E quando você Concursada. Você falando da sua formação, a gente imagina numa pessoa que quer mais o mercado privado, o meio acadêmico, né? Ou quando você fala em concurso pela sua área, a gente já pensa em concursos de áreas específicas. Quando que você decidiu fazer concurso público? Por quê? Como que foi a escolha da área? Quando eu terminei a minha formação, eu fui fazer o mestrado, porque eu estava vendo que o mercado não estava lá tão aquecido quanto eu imaginava e quanto queria, né? Quando a gente termina a graduação, a gente logo quer começar a trabalhar, como você falou, na área privada e tudo mais, mas o meu setor, ele não estava tão aquecido. E aí veio a pandemia e eu me vi numa situação muito, assim, né, tensa em relação a isso, mercado de trabalho. Muita gente que eu conhecia do setor privado sendo mandada embora. E aí eu falei, ó, o único setor que a gente vê que ainda tem um suspiro, um respiro é o setor, né, do serviço público. Então, eu vou começar meus estudos e vendo como que ia ser. Eu primeiro foquei no INSS, cheguei a fazer a prova, mas eu não consegui o tempo hábil para me dedicar. E aí, quando surgiu a oportunidade do Banco do Brasil, eu agarrei com todas as forças, me dediquei e aí deu certo. Uhum. E quando que foi que você deu esse pontapé inicial na vida no mundo dos concursos? Não, então, eu estudei no concurso do INSS, mas foi assim, meio esporádico, eu não conseguia ter uma rotina de estudo. No Banco do Brasil foi exatamente quando lançou o edital, no dia, acho que foi dia 27 de dezembro de 2022, Uhum. e aí, logo em janeiro, acho que no, sei lá, dia 2 de janeiro, provavelmente há um ano realmente, eu já entrei em contato e já adquiri o material e comecei a estudar. Aí foi bem assim, bem intenso, e eu decidi que era isso que eu queria fazer, que era a minha oportunidade, né? Que eu tava meio sem rumo assim, então eu decidi que eu ia me dedicar e me dediquei até a prova que foi em abril, né? Uhum. E só abrindo um parêntese, né? A gente está falando de um concurso aqui da área bancária. É difícil ser uma pessoa que realmente, antes do edital, vai, estuda, direcionado para concursos da área bancária. Mas vale ficar atento, porque são ótimas oportunidades, né? Para quem quer fazer carreira. Às vezes, olha ali, a remuneração inicial não é tão atrativa, mas assim, o plano de carreira, geralmente, da área bancária é muito bom. Então, Isso, as sim, ascensões são rápidas, então a remuneração vai subindo. E como é um cargo só de escriturário, às vezes pelas suas habilidades, pela sua formação, logo você consegue ir subindo com isso, habilidades. E para quem vê isso como um concurso escada, são 6 horas de trabalho. Então você vai ter uma remuneração com seis isso. horas, com mais tempo para estudar, para buscar outras oportunidades. Então, Outras coisas, assim, isso. e não é, não vou dizer que é um concurso fácil, mas é um concurso com poucas matérias. Então, se você aprofunda nessas matérias, no tempo que você tem, né? É possível. Eu acho que É concurso, quando você possível. fala concurso da área bancária, às vezes as pessoas acham que é fácil porque é pouca matéria. O fato de ser pouca matéria não é que é fácil, né? Vai ser prático, mas em compensação a concorrência é muito grande, né? Quando você vê Concorrência. um número de Nossa, inscritos. quando eu olhei a concorrência, eu falei, nossa, meu Deus, assim, eu acho que se for para ser, vai ser meu, porque em relação à concorrência, se você se apegar a isso, é meio, às vezes você fica, ai, não, não é para mim, é muita gente, tem muita gente boa, tem gente que estuda há muito tempo, como você comentou, né? Eu não tinha base de muitas matérias ali que eu me deparei e falei, meu Deus, vou ter que lutar com elas de todas as forças, né? E Uhum. o
o auxílio que eu tive do estratégia foi muito bom e eu consegui, né? Uhum. É possível, Então, né? acho que essa é a palavra, né? Realmente é uma boa oportunidade. É prático pela quantidade, pouca quantidade de matérias. É difícil porque é muita concorrência, mas é possível. Acho que isso é o principal. Irene, você comentou, né, sobre o material de estratégia. Em que momento que você conheceu o estratégia? Por que a decisão de estudar pelo material da estratégia concursos? Não, a questão do estratégia, eu não sei exatamente em qual momento, mas parece que era uma coisa assim que apareceu para mim e eu sempre tive curiosidade. Quando eu pensava em fazer concurso, que eu já pensei, sei lá, a parte da Câmara há um tempo atrás. Eu dei uma pesquisada e aí surgiu a estratégia para mim, mas essa parte em específico do Banco do Brasil, é, foi porque eu me identifiquei. Às vezes eu precisava de aulas esporádicas de português ou de alguma coisa, e aí eu conseguia, com a professora maravilhosa, não sei se pode falar o nome dela, mas Claro. aí eu dava uma olhadinha nos vídeos dela, sabe? Então, assim, em outros momentos eu já acessei, não necessariamente para o concurso, e já tive apoio das aulas, essas aulas que vocês fazem, né? Que tá em acesso no YouTube, assim. E eu sempre gostei muito da didática, né? Eu sempre me identifiquei muito. E aí eu falei, não, se for para eu adquirir material de alguém que seja deles, né? Fora que aí começa a seguir, você vê a quantidade de pessoas que têm êxito. Então, assim, acaba que é uma consequência, né? Então, eu tenho um conhecido que ele morava comigo na pensão, que eu morei quando eu fiz engenharia de petróleo lá em Pelotas, e ele conseguiu passar também. Ele estava entre os aprovados, ele foi aprovado numa posição muito boa, que ele encontrou os professores, sabe? Teve aquele network ali. Então, eu olhava e falava assim, gente, olha quem está ali. E então, é como você falou, né? A mesma forma que outras pessoas vão se inspirar em mim para falar, ah, gente normal passa. Eu olhei ele e falei, gente, ele morou comigo, sabe? Então, é muito legal isso. E você optou pela assinatura Platinum, né? É a assinatura que a gente tem, digamos assim, que vem com todos é um pacote, digamos assim, que vem com todas as ferramentas possíveis. Eu acho Sim. que é um investimento, né, que vale a pena, como eu disse, investimento, né? Quem É, não consegue fazer investimento na Platinum, tem a básica, que já traz muita coisa, né? Tem aí a intermediária, que é a Premium, mas a Platinum, sem dúvida nenhuma, traz alguns diferenciais, como, por exemplo, você que teve aí o bônus de estudo acompanhado. Quais foram as ferramentas que foram mais úteis para você, já que você tinha pouco tempo de estudo, né? Eu sempre sim. falo assim, é muitas ferramentas. Não quer dizer que para você ser aprovado, você precisa utilizar todas. Pelo contrário, é para você ir utilizando aquela que mais combina com você, que mais vai Uhum, poder acelerar os seus estudos, para você ter opções ali. Não é para usar todas, você não precisa disso para ser aprovado. Pelo contrário, você vai se sim, perder no sim. caminho. Mas é para você se encontrar, como, por exemplo, videoaula ou PDF, isso vai ter em todas as assinaturas, né? Você teve aí o estudo acompanhado. Então, quais ferramentas que você utilizou? Quais foram úteis para você para garantir aí essa aprovação? Eu tentei aproveitar o máximo do que eu tinha disponível, né? Então, assim, as dicas do coach foram muito importantes, porque ele me deu um direcionamento. Era uma pessoa como eu, que tinha sido aprovado recentemente, comentou, né, que teve algumas dificuldades, como eu estava passando, por exemplo, por reforma na minha casa, e eu estava desesperada. Falei, ai, meu Deus, por que eu fui fazer reforma agora? Ele falou, Ariane, posso te falar? Eu estava na mesma situação. A gente fez reforma e consegui, deu certo. Até depois comentei com ele, falei, tá vendo? Dá certo. Porque a gente, assim, às vezes a gente acha que quando a gente vai estudar para o concurso, a vida da gente tem que mudar completamente, a gente tem que focar só naquilo. Mas não, a vida da gente segue, né? Então, às vezes acontece coisas no meio do caminho que não estava previsto, por exemplo, a reforma, né? Então, assim, as dicas do coach foram essenciais. A trilha estratégica, nossa, para mim foi o norte da minha vida, porque às vezes a gente tem a tendência de estudar mais as matérias que a gente tem mais facilidade. Então, por exemplo, se você tem 4 horas disponíveis, às vezes você estuda 3 da que você mais gosta e uma, sendo que você precisa estudar mais aquela que você
não tem tanto contato, né? E aí ali é muito separadinho, né? Você estuda a teoria, depois você faz um pouco de exercício para fixar, e aí aquele ciclo vai meio que se repetindo e você vai conseguindo gravar. Depois eu fiz os simulados, eu consegui fazer o máximo de simulado que eu podia também, aproveitei os simulados, as questões, sempre eu ia lá na área de questões lá e ficava fazendo os exercícios também. Eu me identifiquei mais com o PDF, porque aí eu imprimi tudo que eu podia, e aí eu ficava carregando para onde eu ia, eu carregava e ia a caneta, né? Ia grifando as coisas mais importantes. Aí, quando eu tinha uma dificuldade maior, eu ia lá no PDF, no PDF não, no vídeo, né? E colocava ela numa velocidade maior, porque eu falava assim, ai meu Deus, eu preciso de tempo. A vontade é escutar todos os áudios, todos os vídeos, né? Mas se eu tivesse escutando eles na velocidade normal, ia demorar muito. Então, eu tentei utilizar tudo, sabe? Porque eu ficava assim, nossa, eu tenho tanto, né, tantas ferramentas ali, eu vou aproveitar ao máximo. E foi assim. Eu acho a trilha, ela é ótima realmente, porque eu acho que, como você disse, né, a tendência é a gente fazer aquilo que a gente gosta mais, estudar o que gosta mais, e a trilha, como o próprio nome diz, é um caminho, né, vai te mostrar ali, vai ter as atividades, vai te propor atividades, você faz quantas você tiver tempo para fazer naquele dia, e eu acho que acaba virando eu sempre dou esse exemplo, né, mas eu, por exemplo, quero, né, tá ali com o corpo do verão, mas eu não tenho disciplina, então sempre que eu quero, né, frequentar a academia, eu vou e busco um personal. Não é porque eu não sei fazer a atividade, não é porque eu não sei usar o Sim, aparelho, mas é porque o comprometimento acaba sendo com outra pessoa. Eu penso, não, eu tenho que ele estar lá me esperando, não, eu tenho que entregar isso, não, ele me pediu para poder sim, fazer isso essa semana, né? Eu fico sim. constrangida de não fazer. Então acaba que tanto o Uhum, coach, né, que é isso mais personalizado, quanto a trilha, que acaba sendo um desafio, não, eu vou fazer tantas atividades essa semana, me propus a fazer isso, vira um desafio. Eu exatamente. acho que acaba sendo também uma forma de um estímulo a mais para você seguir, porque a gente sabe que a caminhada não é fácil, como você disse, tem matérias que você ali gosta, tem outros que, por mais que o professor seja fantástico, parece que não entra na sua cabeça, você fica se sentindo, fala, meu Deus, eu não sei, sou burra, nunca vai entrar na minha cabeça. Isso. Realmente você ter, né, esses auxílios te ajuda nesse Uhum, sentido de ser um com estímulo a certeza. mais. Sim, Uhum. sim, com certeza. Uhum. E aí você comentou sobre o material físico, né? Eu também sou dessas, eu adoro material físico, estar ali grifando e tudo, poder levar É, para outro lugar, ter o papel, aquilo que é palpável também. Você comentou da utilização da videoaula, da utilização de questões e tudo, mas quanto tempo no dia você tinha para poder estudar, para poder fazer sua divisão dos horários? O que o coach te orientou nesse sentido também? a questão de hora líquida, né? Que é Uhum. aqui realmente, às vezes eu até usava o celular ali para ficar para ver quanto tempo eu estava demorando, porque no começo, até você se adaptar, eu estava achando que eu estava demorando muito para ler, né, assim, mas aí eu comecei a focar em 4 horas líquidas. Tipo, acho que dava um total, assim, de 5 horas mesmo, mas aí eu levantava, bebia uma água, né, porque também não dá, né, a gente tem que comer alguma coisa. E, então, assim, às vezes. E o celular. Eu tirava o celular de perto de mim, porque às vezes a gente fala, tô cansado um pouquinho, aí vai lá, mexe um pouquinho, aí quando vê tá 10 minutos, aí volta. Não, né? Então eu decidi que quando eu estudava, eu tirava o celular de perto de mim e Uhum. focava ali, e o meu mundinho ficava ali, só eu e os PDFs, e aí é, eram em torno de 4 horas. Uhum. E você teve que conciliar com o Inclusive finais trabalho? de semana. Uhum. Inclusive, sim, Uhum. consegui conciliar e eu consegui estudar também finais de semana. Eu acordava de manhã, estudava, fazia minha parte e pronto, assim, Uhum. para não ficar com peso na consciência, né? Uhum. Então, pelo que eu entendi, você estava no mercado privado e conciliou com os estudos para concurso.
Isso, Uhum. É interessante que as pessoas acham, né? Claro que tem pessoas que conseguem, tem pessoas que têm essa disponibilidade, que só passam em concurso quem estuda o dia todo, né? Primeiro, eu acho importante dizer que quando estiver chegando próximo do edital, às vezes vem aquela adrenalina, você tá vendo a linha de chegada ali, tem gente que vai, estuda 10 horas por dia, às vezes chega exausto na prova, isso pode atrapalhar também. sim. Outros não, Uhum. chegam com a segurança que deu o seu máximo, mas se pensando ali a médio prazo, né? Ninguém consegue ter estudo de qualidade por 10 Sim, horas, por 12 sim, horas, né? Eu vejo o pessoal assim, eu estudo 6, eu estudo 8, mas só depois que sai o edital. Então, assim, eu acho que é importante as pessoas saberem disso, né? E principalmente quem for começar, às vezes elas começam naquela semana muito intensa, porque está empolgado, na outra semana já está cansado. É mais uma vez fazendo aqui, né, com isso, atividade física. Se no primeiro dia você já der seu máximo, você pode ter uma lesão, no outro dia você vai estar todo dolorido, não vai aguentar fazer nada. Então, o estudo tem que ser algo exatamente. crescente também, né, Uhum. para quem vai Sim, sim, começar. sim. E falando em começar, como você disse, tinha matérias ali que você nunca tinha visto, né? Como que você fez para poder aceitar essa realidade que ia ter que começar do zero? E quais foram as técnicas que você utilizou, aquilo que você fez para garantir que, mesmo sendo matérias ali que a gente realmente na área bancária, que as matérias que a gente nunca viu na vida, nem na escola, nem em lugar nenhum, né, são específicas dessa área, para garantir que você tenha um bom aprendizado, e porque elas também têm um peso grande na prova e fazem um Sim. diferencial na prova, né? Inclusive, era as que mais tinham, né? Que eram as específicas. Então, eu sabia que elas eram muito importantes e tive que me dedicar. Na verdade, com essas aí, essas matérias mais específicas, eu utilizei mais as videoaulas. Porque aí eu conseguia ouvir o professor e parece que aquilo entrava, né, assimilava melhor. Então, e eu super adaptei com a didática deles, e aí depois eu dava uma olhada no PDF, dava uma lida para fixar aquilo melhor, né, e às vezes eu fazia alguns resumos, mas assim, bem básicos mesmo, com alguns esquemas para não demandar muito tempo, porque eu, a vida inteira, quando eu ia estudar, eu fazia aqueles resumos, que eu falava, gente, esses resumos aqui, se eu ficar resumindo, eu vou resumir, sabe lá, Deus, quando que eu vou passar no concurso, sabe? Eu tinha uma estratégia muito diferente do que foi proposto, e eu me adaptei super bem, porque eu fazia resumo com a mão ainda, né? Porque Uhum. tem muita manual, porque tem muita gente que ainda faz resumos digitando e tudo mais, né? Tem muita gente que consegue se adaptar com os PDFs digitais e eu não conseguia. Eu precisava usar a caneta, eu precisava escrever alguma coisinha ali de diferente que eu ouvi no PDF, né? Na videoaula. Então, essas específicas, assim, até que eu me entendesse, conseguisse me localizar na matéria sobre o que era exatamente, eu comecei a ouvir umas videoaulas e depois eu fazia algumas anotações assim no próprio PDF. Mas as outras eram mais PDF mesmo. Uhum. Uma aula ou outra que eu tinha mais dificuldade, que eu pegava videoaula em específico. As outras não, eu peguei do zero e escutei quase todas, assisti Uhum. quase todas. Você é das minhas, né? Eu também adoro papel, tô aqui com caneta, minha agenda é física. Então, assim, é você realmente ter esse autoconhecimento, né? E mudando isso com o tempo. Eu vejo que tem gente que realmente começa fazendo resumos, fazendo anotações, imprimindo, mas aos poucos vai se adaptando, fazendo esse processo de transição, né? Para fazer tudo virtual ou para realmente fazer as anotações, os resumos pelo próprio computador. Mas, como a gente disse, né, é autoconhecimento, e eu acho que no início é bom você indo no seu tempo, no seu ritmo, do jeito que você gosta, Sim, e se adaptando aos poucos, porque, como a gente já disse, que estudar para concurso não é fácil, né? Se você já começa do jeito mais difícil para você, vai se tornar mais difícil. Eu vejo que gente às vezes não passa no primeiro concurso, já fala, não, o concurso não é para mim. Acho que o concurso público é para sim, todo mundo, né? O que você precisa sim, é se adaptar à nova realidade que você vai ter que viver
por algum tempo, né? Alguns mais, outros menos, mas para depois é uma mudança de vida que vem para você, que vem para os seus familiares. Eu acabei não perguntando sobre isso no início, que sempre é uma pergunta que eu faço. Você falou sobre ter muitos inscritos, né? Bate aquele medo, será que vai dar certo? É muita gente boa, É. né? A gente sabe que nos inscritos tem aqueles que são só inscritos, que vão ali porque a tia falou que saiu o concurso, acha que é fácil, acha que é só ali fazer a prova, mas tem aqueles que já estão estudando há muito tempo, né? E aí o resultado veio, a aprovação veio, qual foi a sua sensação na hora que você viu que deu certo? Valeu a pena todo o sacrifício, todo Nossa, o estudo? valeu muito. Nossa, eu tava muito ansiosa, e aí quando saiu o resultado, né, em julho, eu fiquei, nossa, muito, uma sensação de alívio, assim, também, né, porque você fala, ai, graças a Deus, eu estudei, não foi em vão, né, e apesar, assim, de que eu acho que estudo sempre é conhecimento, nunca é em vão, mas eu conheço muita gente, né? E até você está comentando que às vezes desiste, aí fala, ai, perdi tempo, fiquei lá estudando, né? Mas eu acho que não, igual eu fiz cursinho também, quando eu fui fazer vestibular, então, assim, me ajudou uma base. Eu acredito muito que, por exemplo, a parte de matemática e a parte que eu trago também da engenharia também tenha me ajudado um pouco né, na matemática, por exemplo, né? Mas é possível sentar, mesmo a gente tendo que começar do começo, né? Você falou, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes para outros é mais rápido, mas a sensação de dever cumprido, de ter conseguido alguma coisa, assim, porque também é muito pessoal, né? Aquela conquista, você fala, nossa, eu consegui, né? Tem muito disso também, então, muito bom. É uma conquista individual, né? É algo que você fez por você, às vezes no mercado privado, né? Você pode ser o melhor naquilo que você faz, mas às vezes tem alguém ali que conhece alguém, que às vezes não você sabe assim, você pensa assim, gente, eu tenho mais qualificações e tal, poderia estar mais apta a esse cargo, mas quem entrou, né, não foi. Então, assim, não é uma coisa que Sim, depende de você, vocês naquele dia ali, né, pelo seu, a pessoa olhou, não foi com a sua cara. Então, assim, não, você não vai entrar, não é pelo seu currículo, porque simplesmente eu não fui com a sua cara. Agora, concurso sim, não tem isso, né? É o seu conhecimento, você aprova ali, se você é aprovado, consegue estar entre as vagas, ou mesmo é aprovado, às vezes com o tempo chamam mais pessoas também, você entra, você não depende de ninguém, é só de você, do seu esforço, isso, da sua dedicação. E falando em esforço, né, tem um diferencial também nas provas de concursos bancários, do Banco do Brasil, que é a parte de redação. Então, assim, a prova não é só ali marcar X, não, tem uma hora que realmente tem que escrever. Eu acho que fazer tem, resumos, como você disse, escrever à mão, talvez já ajude um pouco nessa parte também, o sim, hábito de escrever, que às vezes aham, a gente pega para escrever e a mão começa a doer, porque a gente perdeu o hábito uhum, disso, a gente uhum. abrevia muito. Exatamente. Então, como foi a sua preparação para essa parte tão importante do certame? Você que é de exatas, às vezes repele um pouquinho português, né? A parte de escrita, de gramática, como foi para você fazer, estudar, se preparar para discursivo, para redação? Na verdade, apesar de ser de exatas, eu gosto muito de português. E as videoaulas da Adriana, eu assisti muitas videoaulas dela também, dela eu fiz bastante resumo, porque não era uma coisa que eu estava ali em contato mais, né? Às vezes, né, você fala assim, o que que é substantivo? Aí você dá uma travada assim, ai meu Deus, não lembro. Eu tinha uma professora de redação, que foi minha professora na época do cursinho. Então, eu entrei em contato com ela, né? E eu queria ter feito, né? Porque eu sei que vocês têm também, aí foi me indicado, só que como eu estava numa correria, assim, aí eu acabei tendo contato com ela, ela já sabia mais ou menos como é que eu era, assim, que ela já me deu aula. E também foi uma preparação, tem que fazer. Muita gente acha que a redação cai do céu na hora ali, ai, não vou estudar redação, não vou treinar, porque na hora dá certo. E não é assim. Não é assim, mesmo eu tendo treinado bastante, tendo feito, né, bastante antecipado, né, porque eu comecei junto com o cursinho mesmo das aulas regulares. Eu ainda na hora, assim, eu tive que respirar fundo e aí comecei, graças a Deus também, porque a tensão ali da parte da redação, porque às vezes você fez tudo, você conseguiu, saiu bem, você fechou a prova, né? Uhum. Isso é um pouco difícil, mas vamos supor, só que chega na redação, você não conseguiu 70%, foi um trabalho
né? Então, eu acho que é muito importante a pessoa elas voltar nesse tipo de concurso, né, em que redação é eliminatório, eu acho que ela tem que se dedicar, assim, tem que procurar os meios, porque é eliminatório, né? Então, e é prática também, como se diz, é escrever, é ler muito, né? Porque o repertório, né? Então, você não pode ser mais do mesmo, Uhum. né? Então, você tem que tentar ter um diferencialzinho. E quando você tem assim, alguém que possa te orientar, te ajudar em questão de repertório, também é bem importante, eu acho. Eu acho que é importante entender que a redação é mais uma disciplina do concurso, né? Como você Exato, disse, não achar assim, ah, porque eu escrevo bem, porque eu tenho um bom repertório. Eu já peguei situações de, como você disse, de pessoas que foram muito bem na objetiva, um que tinha passado em primeiro lugar na parte objetiva de um concurso da área fiscal e não conseguiu o mínimo na discursiva e acabou sendo eliminado. Tá na área fiscal, a discursiva, ela é ligada ao objetivo, é um pouco diferente, né, a temática, mas é mostrar que é mais uma disciplina, você precisa não fugir do tema, né? Igual do Enem, que perguntaram sobre a questão da realidade da mulher e tudo. Se você começa a falar da mulher, de repente já está falando do homem, você fugiu do tema. Às vezes você quer mostrar que é. sabe demais, que tem conhecimento demais, mas não é Isso, aquilo que a banca espera de você. Então, você saber a estrutura, saber os conectivos, saber como não fugir do tema, como falar realmente só aquilo que está pedindo, ou não demonstrar conhecimento demais e tudo, mas o conhecimento realmente que eles querem, né? Você não está escrevendo para é. você, você está escrevendo para uma Isso, pessoa ler que não vai estar lendo só a sua redação naquele dia, não. Pode ser que esteja, já tenha sim, lido milhares de outras, centenas de outras antes da sua. Então, é mais uma disciplina que precisa ser estudada. E, Ariane, a gente está falando aqui da sua aprovação, né? Antes de começar, você me falou que essa foi a sua primeira conquista aí no mundo dos concursos, mas agora com essa mentalidade de já aprovada, você consegue perceber erros, seja erros que você corrigiu a tempo, ou erros que você só percebeu mesmo depois que passou a prova, mas felizmente deu tudo certo? O que que você considera também que foram os seus principais acertos? assim, né, como num primeiro momento, eu tinha feito o concurso para o INSS, e aí eu acho que você conhecer a banca, você, por exemplo, assim, se identificar, porque cada banca tem o seu estilo, né? A Sebrasp é completamente diferente da Sesgran Rio. Não é que uma seja mais fácil que a outra e tudo mais. Então, assim, eu acho que o meu acerto, o que me ajudou foi conhecer a banca, até porque você falou a redação, e muita gente acha que a redação é simplesmente jogar as ideias no papel. Só que não, eles têm critérios diferentes, né? Então, o Enem é diferente da Ciências Gran Rio, que é diferente do Novo Unesp e tudo mais. Então, assim, hoje eu acho que o meu acerto foi ter começado logo, não ter ficado esperando, ter me decidido, né, e ter tomado uma atitude, eu quero, fui lá, comprei. E outra coisa, é a questão do investimento, né? Se você quer, às vezes você fala assim, talvez é muito caro, né? Agora eu não tô podendo. É super compreensível, né? A realidade de cada um a gente não sabe. Mas se você pode, se você quer, eu acho que vale a pena você investir sim, sabe? Porque, igual eu falei, tive todo o suporte, que talvez se eu tivesse estudado sozinha, ou se eu tivesse pegado só material gratuito, talvez eu não tivesse conseguido, porque foi a trilha estratégica, eu acho que foi um dos diferenciais, sabe? Eu acho realmente que foi porque quando eu estudei para o INSS, eu não tive a trilha estratégica. Então, às vezes, eu acordava com vontade de estudar constitucional, aí eu estudava constitucional, aí eu estava com vontade de estudar administrativo. Então, eu não tinha uma sequência, sabe? Um roteiro. Então, eu acho que conhecer a banca, né? Saber com o que você vai lidar e ter atitude já de imediato. Saiu o edital, são 4 meses e é muito pouco. Então, você tem que decidir logo. Você não pode falar, mês que vem. Não, se você decidiu, tem que correr atrás, né? E a redação também, eu fiz a mesma coisa. Eu não esperei passar 1 mês, 2 meses. Eu já estudei junto, porque eu sabia que fazia tempo que eu não tinha contato, que eu tinha feito o Enem há muitos anos e que eu iria ter um pouco de dificuldade, então, e que era eliminatório, então não adiantava nada eu ter feito todo o resto bem, né? Então, são essas coisinhas assim, eu acho.
Uhum. Aí quem está começando a estudar para concurso, né, vai perguntar se vai ter que conhecer a banca, mas como é que eu faço para conhecer a banca? Eu tenho que ir lá, eu tenho que ligar para a banca? Eu falo, não, gente, o material do Estratégia, ele já é todo direcionado ao perfil da Isso. banca. É claro que existem cursos regulares, então, não sei que concurso que eu vou fazer. Então, eu vou comprar um curso regular de português, um de raciocínio lógico, que são disciplinas que caem praticamente em todos os concursos, com aquelas perguntas, questões que são mais comuns. Mas a partir do momento que você tem um material, que você vai fez a sua assinatura, né? Que você vai ter acesso ali a todos os cursos do site, dependendo de qual assinatura que você tem. E você decidiu, não, eu quero o curso que é voltado para o concurso X. As questões que vão ter ali vão ser baseadas na banca, nas últimas questões daquele concurso, ou o que a banca daquele concurso vem Mais cobrando em forte. últimos concursos. Então, Uhum. você vai Isso. conhecer a banca já pelo material que a estratégia vai trazer através das questões e até mesmo lá pontuais, né? Vai estar lá uma corujinha falando de despenca na prova, e vai estar lá Sim. mostrando que aquele conteúdo, de acordo com aquela banca, né, pode ser mais cobrado, tem sido mais cobrado, então tem uma chance maior de cair no seu concurso. Então, assim, eu Sim. sempre falo, um bom material não é nada se não tem um bom aluno, uma pessoa para se dedicar do outro lado, mérito sem dúvida nenhuma é todo do aluno que sentou a bunda na cadeira, como dizem, e estudou, mas um bom material é a ponte, né? Vai facilitar, vai fazer com que você não tenha que atravessar nadando, com que você não tenha que atravessar correndo para a correnteza levar, de você cansar no meio do caminho. Mas se não tem você para fazer a travessia, não tem chegada. Queria a gente que só matricular no estratégia fosse o suficiente para a aprovação vir. Não, não é fácil, não. O material vai facilitar sim a sua vida, a gente vai ficar buscando, garantir que está tudo atualizado, que tudo que você precisa está ali. Mas se você não sentar e estudar, a aprovação não vem. No seu caso, né, a gente agradece a confiança de poder ter a tranquilidade de confiar de que tudo que você precisava estava ali no material, né? E fica muito feliz quando esse casamento é perfeito, né? De ter um bom material, mas ter o principal. E no seu caso, foi a sua dedicação, o seu empenho, acreditar que ia dar certo, porque aí veio a aprovação, veio o pedido de entrevista também. Tariana, eu quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade de dar essa entrevista. E você já foi nomeada, já está trabalhando? Não, ainda está na fase de qualificação, Uhum. é, documentação, mas em breve, se Deus quiser, vai dar. Eu já sei a agência, sei tudo certinho, Uhum. mas aí só estou aguardando essa parte mesmo. Uhum. E as expectativas para começar a trabalhar, primeiro salário? Ai, nossa, a gente sempre fica, né, com expectativa a mil, assim, porque é tudo diferente, é trabalhar com o público, né? Então, assim, são mudanças, mas eu acredito que eu vou me adaptar bem, eu espero entregar um bom trabalho, né? Porque a gente tem que sempre ter esse pensamento também, né? Eu vou estar ali e eu estou ali para servir, né? Então, eu vou tentar ajudar, tentar fazer o máximo e como se diz, né? A gente sempre pensa em fazer o melhor para ser reconhecido e para conseguir, né, subir, que é o meu objetivo, sim, com certeza. Seria mentira se eu falasse que não, né? A gente sempre quer fazer o melhor para poder conquistar e conquistar os objetivos aí, e poder ficar tranquila financeiramente. Uhum. Com certeza, aí essa nomeação vai vir em breve, muito em breve vai estar trabalhando, exercendo a função. Muito interessante isso que você falou, né? Quando se fala em serviço público, vem de servir ao público, né? Você tem esse pensamento. Eu acho que há décadas atrás as pessoas tinham pensamento, vou fazer concurso público para aposentar, né? Para ter trabalho fácil e tudo. E hoje eu vejo que o pensamento é muito diferente. Eu vou fazer concurso público para fazer a diferença, né? Para poder ter um bom atendimento. É claro que ter estabilidade, ter uma boa remuneração, é hipocrisia falar que não faz concurso público pensando nisso, talvez essa seja a motivação inicial, inclusive, né? A gente está com a campanha aqui de lançamento que está acontecendo nesse momento, quando a gente está gravando, de nunca mais seja É, demitido. Claro que isso que eu acho que é o ponto sim, inicial de todo mundo que estuda para concurso, mas precisa ter esse pensamento de fazer a diferença, né? De não ser só mais um ali. É claro que em qualquer lugar que você for, né, no serviço público, vai ter gente que está ali que é um encosto, né, que acaba trazendo mais trabalho para você. Mas não queira ser essa pessoa, né? Queira ser aquela que vai fazer a sim. diferença no nosso Ah, sim. país, aquela que vai fazer a diferença no serviço. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente, enquanto população, ir para um lugar e ser bem atendido. Às vezes você não está num dia bom, você vai ali para resolver problema, né? No banco, nada, você vai feliz que é para sacar o salário, mas às vezes você está ali para resolver um pepino, um problema, já Sim, está com a cabeça a mil e você ainda é mal atendido, né? Então, você poder ter essa receptividade, às vezes você vai no órgão público, você vai se demorar um pouco pela demanda a ser atendido, na hora que você
ser atendido com um sorriso no rosto, com alguém que demonstra boa vontade. Acho que isso muda o nosso Exatamente. dia, e eu tenho certeza que também depois de você fazer um bom atendimento, você vê a pessoa saindo dali satisfeita, com a certeza de que o Satisfeita. problema dela, se não foi Sim, resolvido, está encaminhado para ser, né, que você vai poder fazer diferença na vida de outras pessoas, seja diretamente ou indiretamente, a depender da área que você escolha. Eu acho que deve ser muito gratificante, né? Eu não faço vai concurso, eu ser. estou muito realizada hoje com o que eu tenho, com Graças a fazer parte Deus. de uma empresa que transforma a vida das pessoas, Sim, né? sim, com certeza. Eu, Mas eu, eu acho que é isso mesmo, transforma a vida de pessoas, sim, né? Eu acho que, como eu falei, eu conheci uma pessoa que conseguiu, me inspirei nela, eu espero que outras pessoas se inspirem em mim e que a gente consiga, né? Porque realmente é nada melhor que a satisfação, né? uhum. Satisfação pessoal, assim. Satisfação para vocês, para a gente também. Então, a gente fica muito feliz com a felicidade de vocês. Quero agradecer a Ariane mais uma vez pela sua É. disponibilidade. Parabéns pela conquista. E para a gente encerrar, o que que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, quanto para quem já está nessa caminhada em busca da tão sonhada aprovação, como até aqui você conquistou a sua. Não, então, assim, como mensagem final é não desistir, né? Eu acho que a palavra é persistência, né? Tenham esse objetivo, vá em frente, né? Busque as ferramentas, o que você puder. Às vezes não pode pagar um plano mais caro, mesmo um plano às vezes mais em conta naquele momento, que é o que você pode pagar, né? Mas eu acho que se dedicar, né? Persistir e se dedicar, porque, como se diz, não adianta ter um bom material, né? Se não tiver um aluno que se dedique ali. Então, eu acho que dedicação. E é isso. Porque vale a pena todo o esforço, né? Porque às vezes a gente não tá afim, a gente acorda, quer dormir até mais tarde, tá cansado, mas eu acho que, uma outra coisa que eu fiz, eu escrevi num papel, essa vaga já é minha, e colei na frente de onde, então sempre que eu tava, às vezes eu parava assim, para inspirar, aí eu lia aquele papel. Então tipo assim, eu botei um objetivo e fui até conseguir. Imprevistos vão acontecer no meio do caminho, igual a gente conversou no finalzinho, começou uma obra no vizinho aí. Eu acho que o importante, né, é saber que não é um caminho fácil, mas eu acho que isso que faz a conquista, como a gente conversou anteriormente, valer ainda mais a pena, aquele gostinho assim de que é mérito meu, eu consegui, eu superei todos os obstáculos, né? Então eu acho que isso que faz ser ainda mais gratificante. Então, Eliane, mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade e parabéns pela conquista. Agradeço. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade e espero que outras pessoas consigam, né? Uhum. Então, obrigada. E para vocês que estão nos assistindo, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, muitas oportunidades vindo em 2024, sejam de concursos municipais, concursos estaduais, concursos federais, né? Não feche seus olhos a uma única oportunidade, busque concursos de uma área, não é para sair atirando para tudo quanto é lado, né? Mas busque a área que você quer e veja as oportunidades que tem dentro dessa área, que 2024 vai ser um ano com muitos concursos, muitas oportunidades de você poder estar aqui do outro lado, assim como a Mariane, dando a sua entrevista, dando o seu depoimento também. Então, mais uma vez, Ariane, obrigada. E para você que está nos assistindo, acesse o nosso site, estratégiaconcursos.com.br. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.